O objetivo desse vídeo é nós fazermos o cadastro de locação, né? O cadastro da devolução. Então eu vou botar para executar aqui esse projeto, só para a gente delinear o que vai ser feito. Então veja, aqui nós temos a consulta de locação. Então aqui está vindo aquelas locações, né? Está vindo todas as nossas locações e nós vamos colocar então aqui um link para quando clicar nessa locação, direcione para a tela onde a gente vai fazer a baixa da locação, né? Se vocês perceberem, a nossa data de devolução ela não foi inserida quando a gente fez o cadastro da locação. Então, agora no momento que a pessoa está devolvendo o carro, nós vamos fazer uma alteração naquela locação que foi selecionada e esse valor aqui então vai ser preenchido. Ao mesmo tempo que nós vamos pegar o carro e vamos alterar a KM do carro, né? Ou seja, a KM que o carro estava no momento que foi devolvido. Então nossa regra de negócio vai se basear basicamente nisso. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos colocar um link aqui nessa consulta de locação. Então, aqui nós vamos criar um outro... nós vamos pegar aqui na consulta locação e vamos criar então aqui uma outra coluna. Uma outra coluna aqui na nossa tabela, né? Que seria o TH, que nós vamos chamar de ações. Ações. A princípio vai ser uma ação só, mas aí não tem problema também. Vamos deixar uma coisa barra TH. Perfeito. Então, e aqui, então nos dados, o que a gente vai fazer? Nós vamos criar algo similar ao que a gente já fez aqui no cadastro de... Vamos voltar aqui um pouquinho. Vamos voltar aqui no consulta carros. Olha só, exatamente igual isso, né? Então, quando eu clicar no editar, direciona lá para a tela de edição do carro. Então, nós vamos fazer a mesma coisa, né? Então, já vamos pegar, vamos dar uma olhada lá na consulta de carros e vamos copiar aquele link lá para a gente não ter nenhum erro. Ó, consulta carro. O que a gente vai fazer aqui? Vamos copiar essa linha aqui, ó. Então, na prática, vamos fechar aqui para a gente enxergar tudo. Olha só o que a gente faz. Aqui dentro a gente imprimiu um link, né? Um link com href aponta para editar carros, passando como parâmetro ID e daí o texto editar. Nós não vamos fazer para o editar, nós vamos para o baixar carro, né? Então nós vamos lá na nossa consulta e vamos colocar isso aqui, né? Então agora nós queremos aqui o texto que vai aparecer no nosso link ao baixar. Aqui nós vamos estar passando então o ID da locação. O ID da locação. Então o parâmetro aqui nós vamos chamar de ID locação. Nós vamos precisar desse nome porque nós vamos chamar ele para disparar a consulta, né? Lá na tela que vai fazer a edição. E nós vamos chamar aqui de baixar locação. Locação. Perfeito. Eu até vou copiar aqui depois para colocar o nome certo quando a gente for criar isso, né? Então, olha só, na consulta a gente só vai fazer essa alteração aí. Na prática, como vai ficar então a nossa consulta? Vamos consultar aqui pelo CPF. Olha só, então quando clicar aqui, ó, locação lá embaixo, se vocês olharem lá no rodapé, onde aparece o link, tá lá, locação 1, ó, locação 2, locação 5, ou seja, o nosso link tá ok.
Se a gente clicar nele, ele não vai para lugar nenhum, porque esse locação, né? Esse baixar locação nós não desenvolvemos ainda. Então agora o próximo passo é fazer isso, né? Nós vamos vir aqui no nosso projeto e vamos criar uma nova página JSP, que nós vamos chamar então de baixar locação, né? Então essa é a nossa tela baixar locação. Então agora, se a gente vir aqui e clicar em baixar locação, né, clicar aqui no baixar, ó, ele já direcionou para aquela tela baixar locação, né, e trouxe o ID 1 aqui pela URL. Então agora nós precisamos pegar esse valor aqui dessa locação e mostrar então aqui os dados do carro, né? Então primeiramente, o que a gente vai fazer? Vamos criar o layout da nossa tela, né? Então aqui nós vamos colocar como baixar locação, vamos colocar, vamos colocar uma HR aqui embaixo, só para separar uma linha. Vamos criar então um form, deixa eu navegar um pouco mais aqui para cima, né? Vamos criar um form, porque nós vamos ter que enviar isso para o servidor, né? E aqui dentro do form, então, nós vamos começar a criar um label. E vamos fechar esse label, né? Barra label. E aqui dentro do label, então, nós vamos colocar... Tá travando essas minhas setinhas aqui. ID locação. ID locação. Na sequência, nós vamos colocar aqui um input type text. Input type text. E vamos colocar aqui no value. Depois a gente vai imprimir então o valor que veio do banco lá da URL, né? Mas a princípio vamos deixar assim os valores aqui. O name dele aqui vamos chamar de ID. E vamos fazer primeiro essa parte do layout. Muito bem, vamos colocar aqui então um BR para quebrar a linha. E vamos copiar esse aqui para a gente pegar os outros dados, né? Aí nós queremos aqui mostrar então aqui a placa do carro, o modelo do carro. Então aqui vamos colocar aqui placa do carro. Vamos colocar aqui o modelo. Então vamos colocar aqui também modelo. Só para ficar padrão, a gente nem vai usar esse valor aqui. Modelo. Aí vamos colocar aqui o CPF cliente. O CPF e aqui por último o nome cliente, de nome. Aí nós vamos colocar aqui a data, né, que foi feita essa locação. A data em que foi feita a retirada. A data da retirada, né? Data retirada. E agora aqui nós vamos colocar
um input type date, que agora seria então a data da devolução. Data devolução. Então aqui nós vamos chamar de data devolução, devolucão. E agora, por último aqui, né? O último, então nós vamos colocar a KM atual. KM atual do carro, né? Então nós vamos colocar aqui a KM atual e vamos chamar aqui de KM atual. E por último, então nós vamos colocar aqui vamos colocar um HR, porque nós vamos quebrar aqui então agora, e nós vamos colocar agora um input type, agora um input type submit, né, que se não for submit ele não vai enviar o formulário para o action do formulário. E o value dele, então, vamos colocar alterar, perfeito. E por último, aqui para finalizar o nosso teste, então, a nossa tela, né, nós vamos estar colocando aqui um botão do tipo, vamos colocar ele como cancelar. E aqui ele vai ser um reset, né? Então, perfeito. Aqui, pessoal, o name não precisa a data retirada, porque nós não vamos alterar isso aqui. Então, aqui nós vamos colocar como read only. Nós vamos colocar igual a true. Ou seja, todos os dados aqui, eles estarão, né, são dados que não vão ser editáveis. Então, vamos trocar aqui, né, a data também. Opa. Aqui também. Esse ID nós precisamos, que esse a gente vai enviar. Então, nós vamos enviar o ID, a data de devolução e a KM atual. Então, se a gente olhar aqui agora, vamos ver como é que ficou a nossa tela. Olha o que nós temos aí. Essa é a nossa tela, né? Então, aqui nós vamos colocar o ID. Aqui vai vir, ó, eu não consigo. Aqui não está read only, aqui está read only. Só preciso mudar isso ali, né? Então, esse aqui ainda ele vai ser também read only. Perfeito. Então, agora o que a gente precisa fazer? A nossa tela está pronta. O que a gente precisa fazer é o seguinte, é aqui carregar então esses dados, né? Então, vamos criar aqui um script JSP. E aqui dentro desse script JSP, então, o que a gente vai estar fazendo? Nós vamos carregar nossa locação. Então, vamos criar um objeto locação. Vamos chamar ele de locação, né, com minúsculo. New locação. Perfeito. Agora, o que acontece? Para nós preencher esses dados aqui, nós precisamos de um objeto, né, que representa uma consulta. Então, o que a gente pode fazer aqui? Ó? Como a gente vai querer trazer vários dados, dados também relacionados, nós não podemos trazer uma lista de locação, né? Uma lista tipada de locação, a menos que a gente tivesse composição, que não é o nosso caso aqui, né? Então, o que a gente vai retornar aqui? Aqui nós vamos retornar um result set. Então, vamos vir aqui no nosso locação. Nós temos esse consulta inner, que ele faz um result set. Só que ele não está trazendo de uma locação específica, né?
Então o que a gente pode fazer? Nós podemos, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Ó, nós não podemos trabalhar com objeto locação porque o cliente carro aqui para nós eles são só um ID. Se esses carinhas aqui fosse uma composição, aí nós poderíamos retornar uma lista de conexão, de locação aqui para minha tela de baixar locação, porque eu teria o objeto cliente, eu poderia pegar os dados do objeto cliente. Mas no nosso caso aqui nós não temos uma composição ou agregação, né? Nós temos só um valor inteiro. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar essa consulta inner aqui, ó, e vamos melhorar ela. Nós vamos dar um Ctrl C e vamos criar uma sobrecarga dessa função, né? Então nós vamos fazer o seguinte, vamos dar um Ctrl V aqui e ele já piou, né, por causa da sobrecarga. Então aqui nós vamos fazer as configurações para essa nova função, onde ela vai estar recebendo aqui um int que seria o ID locação. Locação. Perfeito. E aqui o que a gente vai fazer? Então aqui foi feito o filtro certinho, né? Foi feito o filtro. Ele está buscando dados, a placa do carro, o modelo do carro, o CPF do cliente, o nome do cliente, né? Então ele está pesquisando aqui em 3 tabelas diferentes, a locação, aí as informações do carro e as informações do cliente. E aqui nós vamos então acrescentar mais um filtro, né? Que seria então, além de todas aquelas relações, onde, né? And o L.id, que seria o ID da locação, seja igual ao parâmetro que está vindo pelo URL, né? E o que a gente vai ter que mudar aqui então agora é dizer que o stm ponto ele tem um parâmetro do tipo inteiro, primeiro parâmetro, e é o ID locação que está vindo então pela tela, né? Então agora que está sendo enviado aqui, né? Então agora aqui no nosso baixar locação nós vamos criar um result set que nós vamos chamar de rs, e esse carinha vai receber então o locação ponto consulta inner, mas ele vai ter um valor inteiro esse consulta inner, né? Vamos ver, vamos só aqui adicionar um import. Mas qual vai ser esse consulta inner que ele vai estar passando, esse ID que ele vai estar passando aqui dentro? Vai ser então, nós vamos ter uma string aqui, ó. Vamos colocar dentro de uma variável string o ID locação, que ele vai receber através do request.getParameter. E aí o nome do nosso método, do nosso parâmetro é ID locação, porque isso nós demos o nome para esse ID locação lá na consulta de locação, onde a gente montou o link, né? Aqui, ó, nós demos o nome de ID locação. Ou seja, ele vai chamar esse baixar locação passando esse parâmetro. E aqui então a gente está recuperando esse parâmetro. E agora aqui nós vamos então converter para inteiro, né? Integer.parseInt esse ID locação que acabamos de criar. Feito isso, o que acontece? Esse nosso result set ele vai estar preenchido com um registro único, e a gente vai fazer o seguinte teste: if rs.next significa que ele tem dados, né? Se ele tem dados, o que a gente vai fazer? A gente vai carregar esse result set em variáveis. E aí, então nós vamos criar aqui algumas variáveis, né? Logo depois do result set aqui nós vamos criar uma variável string que recebe ID locação. Nós vamos criar uma outra string
que nós vamos chamar de placa, né? Placa, string modelo, string CPF, string nome, string data e string data retirada, certo? Por que nós criamos fora do if isso aqui? O ID locação já tinha aqui, ó. Então o ID locação não precisa. Então preenchemos todos os campos aqui. Esse aqui nós vamos fazer assim, né? Receber isso, senão ele vai dar problema. Recebe. Calma aí, ele já vai dar problema aqui. Então agora o que acontece? Aqui dentro, se ele foi para a próxima posição, a placa vai receber o rs.getString placa. É o nome do campo que está ali na nossa consulta, né? É o nome do campo que veio lá do banco de dados, né? O modelo vai receber a mesma coisa, o rs.getString getString aqui dentro, modelo. Vamos dar um Ctrl C aqui. Aí então seria o CPF, o nome, a data e a data retirada. Então seria modelo, agora CPF. Então aqui o CPF, aqui o nome, aqui o nome, aqui a data, aqui a data, aqui a data retirada e aqui data retirada. Esses nomes aqui, ó, vêm lá do banco de dados, né? Então se a gente olhar aqui dentro da... Deixa eu fechar um pouco dessas coisas aqui. É isso aqui, ó. Placa, modelo, CPF cliente, nome, data, data retirada. Então são essas informações ali. Então aqui é o CPF cliente. Perfeito. Então, se isso aqui der tudo certo, então agora nós temos que vir aqui no nos nossos inputs. E aqui então, no value desse input, nós vamos então estar abrindo aquela tag criando um script do JSF, né? Write. E o que eu vou mandar imprimir aqui? Vou mandar imprimir aqui o ID locação, né? Então aqui eu vou imprimir o ID locação. Muito bem, eu vou copiar isso aqui para ficar mais rápido, né? Então daqui a aqui. Aqui, nesse outro aqui, eu vou imprimir então a placa desse carro, a placa. Nessa outra aqui, eu vou imprimir, opa, por que ele não está pegando a placa aqui? Se eu criar a placa aqui em cima, a placa está criada aqui. Vamos só ver o que ele está dando de erro aqui embaixo. Provavelmente não foi inicializada, né? Exatamente, tem que ser inicializada.
Então aqui a gente faz assim, né? Placa recebe isso. Agora modelo recebe isso. CPF é isso. Nome igual. Opa, aspas duplas, né? E aqui também. Pronto. Agora aqui então vamos imprimir aqui o modelo. Agora vamos imprimir aqui o CPF. Vamos imprimir aqui o nome. Vamos imprimir aqui a data. E vamos imprimir aqui a data retirada. Data retirada, né? Isso aí. Vamos ver que nome, vamos copiar o nome certinho ali em cima. Ó, data retirada, beleza. Data retirada também. E aqui então, Ctrl V, tá certinho. Muito bem. Então agora com isso, o que acontece? Quando eu chamar lá da outra tela, ele vai disparar essa consulta no banco e vai carregar os dados referentes a esse chamado. Então vamos dar uma olhada aqui. Tá ali, ó, preencheu, né? Locação 1 é para o carro que tem a placa ABC 1234, é um modelo Volks, né? É o CPF é 123, o nome é Carlos, a data que foi feita foi nesse dia 20, a retirada foi nesse dia aqui também. E agora então nós podemos estar informando a KM e a quilometragem, né? Então olha só, o que a gente fez, né? Já fizemos dois passos aqui, ó. Se eu clicar aqui no 2, ó, o que acontece? Ele carrega os dados, né? Agora o que a gente precisa fazer? Nós precisamos realmente realizar o procedimento de alteração. Então nós já conseguimos, a partir da consulta, selecionar o qual nós queremos baixar, carregar em uma tela, né? Carregar em uma tela os dados dessa consulta. Agora nós temos ela em tela, então nós vamos informar a informação que precisa ser informada para baixar a quilometragem, que seria a data de devolução e a KM. Quando clicar em alterar, o que vai acontecer? Vai vir aqui na base de dados, e nós vamos ver aqui onde é que está a nossa consulta. Vai preencher então o campo data da devolução e vai lá no carro e vai alterar a KM do carro. Então é isso basicamente que a gente precisa fazer. Então até agora nós conseguimos carregar os dados e agora então vamos fazer o procedimento de alteração. Então nós vamos ir aqui na nossa locação. Veja que na nossa locação nós não temos o alterar, né? Nós não temos o alterar. Então nós temos um consultar pelo cliente, nós temos agora um consultar ali pelo ID, nós temos o salvar, mas nós não temos o alterar. Então nós vamos criar o alterar. O alterar ele é exatamente igual ao salvar, o que muda é somente então a alteração dela aqui, na verdade, só vai mudar, só vamos dar um update na data, né? Porque o resto a gente não vai alterar, porque não altera os outros dados da locação, né? Então, olha só, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos criar um método alterar. Public void alterar. Vamos colocar um boolean para dar uma mensagem, né? Boolean alterar, ou melhor, vamos colocar o seguinte: baixar locação. Só isso. Muito bem. Nós vamos fazer o seguinte: nós já temos o ID da locação. Nós vamos montar isso. Nós vamos chamar o próprio objeto locação que nós criamos lá para fazer isso.
Então aqui dentro o que, que a gente vai estar fazendo? O return vai ser true por enquanto, só para a gente testar. E nós vamos então aqui fazer uma conexão. Uma conexão. Vamos fazer uma conexão. Aqui nós vamos criar nossa string SQL, que vai ser update locação set. E aí nós vamos colocar aqui, ó, na outra linha, nós vamos setar a data de evolução, vamos passar um parâmetro, e nós vamos colocar aqui mais uma outra linha para ficar bem claro. Vamos aplicar um filtro, né? Então, where o ID locação seja igual ao parâmetro. Então, colocamos aqui a nossa string SQL. E agora, então, nós vamos colocar um prepare statement, o nosso STM, que recebe o com.prepare statement, né, e manda o SQL para o banco. Muito bem. Aqui nós vamos ter que circundar com try catch, né? É o que a gente quer. Vamos excluir essa linha aqui por enquanto. Isso aqui depois a gente vai ver uma maneira de recuperar esse valor aí, né? Agora aqui então nós vamos dar um stm.setParam, setData. Então seria o parâmetro 1, vai ser quem? Vai ser o desse objeto que nós vamos setar, né? Lá na tela, diz.data de evolução. É esse valor aqui, os demais não mexem, né? O segundo parâmetro, stm. Nós precisamos orientar o banco de dados, aqui é o parâmetro 2. Então seria o dis.id, o ID dessa locação. E feito isso, então nós temos um stm.execute. Se ele deu qualquer erro, ele vai cair dentro do cat e nós aqui dentro do cat vamos mandar dar um return false, né? Se deu tudo certo, retorna true. Então aqui com esse caso aqui, ó, nós já baixamos a locação. Depois nós vamos fazer uma pequena adaptação aqui dentro desse baixar locação, para facilitar o nosso trabalho, né? Mas, a princípio, nós vamos registrar a locação, depois a gente faz a próxima etapa. Então, o que, que a gente precisa aqui? Aqui nós precisamos, já que nós temos todos os dados, nós precisamos aqui na sequência fazer o seguinte teste. Se o KM do carro, aqui nós vamos ter que pegar então os dados que a gente vai estar mandando para o banco, né? Nós vamos pegar aqui então, primeiro uma string, que seria a data da devolução. E ela vai pegar então o request get parameter. O campinho data de evolução que a gente colocou aqui no true aqui embaixo, vamos até copiar para não ter problema. Esse cara aqui. Vamos preencher esse valor aqui. E também vamos fazer o seguinte, KM atual recebe o request ponto get parameter. Louco, request ponto get parameter, o KM atual. Eu quero ver como eu coloquei ele embaixo. Isso aí, ó. Perfeito. Muito bem. KM atual. Agora aqui, pessoal, para a gente ter certeza que o usuário, que vai funcionar a alteração,
Porque olha só, quando o usuário carrega, tá vendo que o KM ele tá vazio? O KM está vazio. Então nós podemos usar isso aqui para impedir que ele já tente alterar essa locação ao mostrar a tela. Por exemplo, quando ele vem para cá, né? Quando ele vem para cá, ele vai executar todos os scripts que tem aqui. O KM ele vai estar vazio, o data de evolução também. O KM é mais fácil para a gente pegar. Então o que a gente vai fazer? Para que ele não dispare a ação que a gente só quer que seja disparada quando clicar aqui, ó, né? O que a gente vai fazer? Nós vamos usar esse seguinte teste. Se o KM atual for diferente de null, significa que foi digitado um valor para o KM. Então, nesse caso aqui, o que ele vai fazer? Nós vamos setar, então, aqui a locação, objeto atual que a gente tem em memória, vai ser setado para ele a data da devolução. Vamos dar um set data de evolução, onde a gente vai estar passando, então convertendo para uma data, né? A seguinte string, a string data de evolução. Então nós vamos setar essa data. Então agora nós vamos ter que dar um import dessa data e nós temos que cuidar para pegar o SQL. Pronto. Nós setamos a data e agora nós podemos então chamar o locação ponto baixar locação. E agora essa nossa locação ela vai ser baixada. E aí na sequência o que a gente precisa fazer aqui? Nós precisamos atualizar o carro também, né? Nós precisamos atualizar o carro. Vamos tentar fazer isso aqui funcionar sem baixar o carro para a gente ver o efeito, né? Então olha só, nós temos aqui no nosso banco uma locação que é a locação 1. Vamos ver como é que está o dado da locação 1. A locação 1, olha só, nós vamos colocar uma data de evolução para ela. Vamos pegar o carro 1 e vamos tentar ver qual select asterisco from carro. Aliás, é melhor a gente abrir uma outra tela, né? Vamos vir aqui em serviços, vamos vir aqui no carro, vamos dar um view data e vamos ver aqui a KM desse carro, ó. O carro 1, opa, onde é que está o carro 1 aqui? Ficou para cá. Ó, o carro 1, a KM dele, ó, é 50 mil quilômetros. 50 mil quilômetros. Então, o que a gente precisa fazer aqui? Nós vamos primeiro testar essa parte aqui para ver se ele vai colocar a data de evolução. Depois a gente vê a ideia do carro. Senão, nós vamos ficar com um vídeo muito extenso aqui. Então, olha só. Vamos fazer isso aqui funcionar com um debug, né? Vamos usar o recurso de debug. Vamos fechar, então, isso aqui. E vamos usar o recurso de debug para que ele possa... para que a gente possa... opa! Baixar locação, tá aqui, tá aqui. Aqui então nós vamos lá dentro desse baixar locação, vamos colocar um breakpoint aqui também. E agora então vamos dar um debug e vamos ver se essa nossa locação ela já vai estar sendo baixada. Consulta a locação. Vamos pegar aqui o cliente 123, que é o CPF dele. Vamos baixar a 1, né? Ele vai... ele está com breakpoint aqui. Então, vamos lá, F8. Beleza, ó, veja que ele não entrou aqui porque o KM ele está como null. Preencheu os dados, show de bola. Pronto, projetou a tela, né?
Então, agora o que a gente vai fazer? Nós vamos dizer que a data vai ser, a data de evolução vai ser hoje, ó, são dia 16 e o KM vai ser, o KM atual vai ser 55 mil. Alterar. Ele não fez nada aqui porque o que acontece? Nós ainda não dissemos aqui para o nosso formulário, né? Nós não dissemos aqui para o nosso formulário, nós cometemos esse pequeno engano aqui, né? Nós temos que dizer para o nosso formulário contra quem nós vamos mandar a requisição. Qual que é o action dele, né? O action dele, então, vai ser para o baixar locação.jsp. E o método que ele vai utilizar, o methods, vai ser o post, né? Vamos salvar isso aqui, então. Vamos finalizar isso aqui e vamos tentar fazer sem o debug para ver se vai dar certo. Vamos clicar em alterar. Deu um erro aqui na linha 21. ID locação. Tá, então nós vamos ter que fazer com debug para ver o que está acontecendo aqui. Então, vou fazer um debug. Eu acho que aqui no baixar locação a gente pode deixar tirar isso daqui, que a gente sabe que dá certo. E só vamos chamar aqui, só vamos botar um ponto de parada aqui dentro do if. Perfeito, é isso aí. Então agora vamos lá na consulta locação, cliente 123, vamos baixar a locação 1. Ele tinha um breakpoint aonde? Tinha um breakpoint aqui, então tá. Ó, veja, o KM atual está null, então ele não vai executar isso aqui agora. Então vamos lá, ele vai carregar os dados. Perfeito, carregou os dados. Agora então nós vamos informar a data que nós queremos para essa locação. Vamos botar 19 e vamos colocar aqui 55 mil. E agora vamos clicar em alterar. E ele deu um erro na linha 21 do baixar locação. O erro que ele deu é de formato. Essa locação tá aqui. Aqui que ele deu problema. O ID locação parece que ele não tem mais aqui, então na segunda vez. Será que ele perdeu aqui? Ele não está pegando o parâmetro de novo. Vamos lá. Então vamos fazer essa pesquisa de novo aqui. Alterar. Ótimo, então ele veio aqui. O ID locação está nulo agora, porque ele está fazendo refresh na página, né? Está fazendo refresh na página. Tudo bem. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. Um pequeno teste aqui, ó, né? Vamos criar ele e vamos deixar ele como vazio, né? E aí a gente vai fazer o pequeno teste aqui, ó. Vamos deixar ele como vazio. Ou melhor, podemos deixar ele até como null, né? Acho que vai dar certo. Melhor null. If o
ID locação for igual a null, aí ele ID locação recebe então esse request aqui, ó. Senão ele mantém o valor que ele já tinha, né? Então na primeira vez que ele carregar, ele vai ser null, ele vai pegar o parâmetro, na segunda vez ele já tem o valor em memória. Nós poderíamos ter uma forma de evitar que ele faça essa consulta de novo quando vai fazer carregou uma vez, consultou. Fez refresh na tela, não deveria consultar, deveria manter o RS. Para isso, o que a gente poderia fazer é o seguinte. Vamos dar um Ctrl Z aqui, vamos deixar como estava antes. Vamos fazer uma pequena alteração aqui. Show de bola. E aqui nós vamos criar uma seguinte um parâmetro booleano aqui, ó. Booleano, que nós vamos chamar de reload. Reload, né? E esse reload mas ele vai criar de novo, ele vai carregar de novo, então não vai dar certo aqui. Nós vamos fazer assim. Reload. É uma estratégia bem interessante aqui. Vai dar um pouquinho de trabalho para a gente planejar isso. Enquanto isso, nosso vídeo vai ficando longo, né? Que tem várias formas de fazer. Eu queria ver a maneira mais tranquila. Mas eu acho que é o seguinte, vamos fazer assim. Então vamos tirar esse reload daqui por enquanto. Nós vamos fazer assim. Vamos criar a string locação. E vamos fazer esse teste aqui. Isso mesmo. ID locação. Recebe o request. E ele vai começar aqui com o valor vazio, né? Isso mesmo. Quando a gente criar ela, também não vai dar certo. Também não vai dar certo. Aqui então é o método. Eu apaguei demais. Vamos mudar esses aqui lá para cima. E esses aqui vão nos ajudar. Aqui, ó. Se KM vamos colocar aqui também. Criamos todos os campos. Ótimo. Se KM. Eu só quero ver quanto tempo nós temos de vídeo já. 48 minutos, né? Vai dar tempo de terminar assim, nós estamos quase lá. Então agora aqui é o seguinte, fizemos isso aqui. Minhas setinhas não estão funcionando. Então aqui a gente vai fazer o seguinte teste. Se esse KM aqui, ó, for verdade, ó. Se esse KM for verdade, vamos colocar lá em cima. Se isso aqui for verdade, aqui. Placa. Mas aí ele vai dar um refresh e vai deixar isso aqui tudo vazio. Não é o que eu quero. Vamos pensar um pouco. Se o
KM tá aqui. Se isso for verdade, ó, se isso aqui for verdade, ele faz isso. Else, ele faz essa consulta. E daí a gente não tem problema. Else, ele faz essa consulta aqui, ó. Ele não precisa consultar de novo, né? Ele não precisa consultar de novo. Isso aí. Não precisa consultar de novo e não tem nenhum problema, você vai zerar isso aqui. E nós não temos nenhum problema, você vai zerar isso aqui, ó. Porque daí ele já vai fechar a nossa tela. Ele já vai vir aqui, a nossa tela já vai fechar. Então nós criamos aqui. Perfeito. Já está resolvido. Criamos aqui as placas, os campos, né? Perfeito. E é exatamente isso que ele vai fazer. Se a KM for diferente de null, ele vai gravar, senão ele vai fazer a pesquisa. Bem, isso aí. Agora sim. Se a matemática não estiver errada, e ela geralmente não está, isso aqui vai dar certo. Só vamos colocar aqui o certinho a indentação. E agora a gente vai fazer o seguinte, vamos entender aqui, ó, essa alteração aqui que foi muito lenta e com pouca explicação, né? Então, na prática, o que vai acontecer? Quando a gente clica no botão Action, a gente vai fazer um reload dessa página, né? E quando a gente faz o reload dessa página, ele vai carregar de novo. E a gente não quer que ele carregue, né? Então, na verdade, o que vai acontecer? Quando ele vir aqui e na primeira vez clicar e esse carinha aqui for null, quer dizer que não foi informado, ele vai chamar. Aí nós temos que mudar mais uma linha que a gente tem que colocar aqui dentro ainda. Tem mais uma linha que tem que ter colocado aqui dentro. Que é essas duas aqui, ó. Essas duas aqui, elas só podem ser colocadas aqui dentro, ó. Aqui dentro. Então, Ctrl V. Então, o que aconteceu? Ela vai ler o parâmetro que está vindo pela URL, porque quando recarregar, ele perde esse parâmetro aqui, né? Então, ele vai recarregar e na outra vez que a gente clicar, que ele está recarregando, se o KM aqui tiver dado, quer dizer que alguém informou alguma coisa, ele vai estar baixando a alocação. Então, agora vai funcionar. Vamos botar para rodar aqui, sem o debug. Consulta a alocação. 1, 2, 3. Consultar. Baixar a alocação 1. Ó, funcionou, carregou certinho, né? Agora eu vou informar então aqui o 19 e vou informar aqui os 55 mil. Quando eu clicar em alterar, ele deu erro agora na linha 24, mas novamente ele está dando problema nesse ID locação. Por que ele está dando problema nesse ID locação se eu não estou fazendo a consulta de novo? Linha 24. Ele não teria que ter esse problema aqui com a ID locação, pois ele não está... Ah, mas é que ele não atualizou aqui nada ainda, né, pessoal? Que eu não... Ei, mas espera aí, vamos dar uma olhada. É no baixar locação que está dando erro na linha 24, mas na linha 24 a gente... Isso aqui é o código antigo. Vamos ter que dar um limpar aqui. Vamos dar um limpar aqui. E refazer de novo, ó. Downroom. Agora vamos lá, consulta a locação. 1, 2, 3. Baixar. KM19. Sempre na linha 24, mas na linha 24 baixar locação não é o result set, ó, tá vendo? Linha 24, baixar locação. Ó, o que eu tenho no baixar locação? Na linha 24 eu tenho essas placas aqui. Parece que então nós vamos ter que fazer o seguinte, vamos dar um clean and build.
Vamos botar um debug para a gente ver exatamente o que ele está errando. Ótimo, então agora vamos lá. Consulta a locação. Eu acho que baixar. Deixa eu quero ver aqui onde é que eu tenho o breakpoint aqui no baixar. Tenho já no início aqui, né? Então tá. Ele já vai usar esse aqui, então. Ó, já foi lá. Perfeito. Ó, ele caiu aqui, né? Ele fez o teste do KM e ele caiu então aqui no ID locação. Vamos lá. Uhum. Carregou os dados, perfeito. Era isso que a gente imaginava mesmo. Tá aqui o erro. O meu ID locação aqui, ó. Esse ID locação, ele também, como eu estou imprimindo ele lá embaixo, eu tenho que dar um Ctrl X aqui nele. ID locação, e é isso que ele está dando erro. Ele tem que ser declarado aqui em cima também. Tem que ser declarado aqui também, o danadinho. Isso é por causa de escopo de variáveis. Se não tivesse a ideia de escopo, né, não funcionaria. Então aqui seria string id locação recebe a mesma coisa que os outros. Mas ele não tem problema, ele vai estar sempre no string id locação. Agora já vai funcionar. Vamos ver aqui, mas aqui, ó. Pronto, olha aí. Não deu mensagem nenhuma, mas ele parece que agora ele fez. Então vamos dar uma olhadinha lá no na nossa consulta e vamos ver então o que aconteceu aqui. Na nossa consulta, não funcionou. Então vamos novamente fazer o debug aqui. Vamos debugar aqui esse baixar aqui. Colocar aqui. Colocar aqui. Aqui nesse baixar também, se chamar, ele já tem. Então vamos lá, debug. Vamos lá. É o 1 que nós queremos baixar, né? Então tá aqui. Ó, beleza. KM, deu um request. Beleza, consultou os dados, mostrou certinho, né? É o que a gente queria que fizesse mesmo. Muito bem, perfeito. Gravou certinho. Agora o que a gente tem aqui agora? Vamos pegar aqui, vou informar o 19 e os 55 mil. E quando clicar em alterar, veja, ele vai estar recarregando de novo essa página, né? Então agora a data de evolução tem um valor, KM tem um valor. Ele vai acabar zerando todos os outros. Vai fazer o teste, ele vai agora então entrar aqui, né? Vai setar a devolução e vai chamar o baixar devolução. Veja que esse else ele não vai ser executado. Então vamos lá baixar, ver aqui em connect, update, beleza.
execute, devolução passou, o ID, o ID tá 0. É, só isso que faltou aqui então, o ID da devolução aqui ó, tá 0. Então aqui nesse baixar locação aqui, nós temos que onde é que tá aqui? Baixar locação com a data. O locação aqui, locação ponto set ID, tem que receber o ID da locação aqui. E o ID que ele vai receber, então, vai ser o ID. Onde é que tá aqui? Como aqui dentro ele já vai ter perdido o ID, nós vamos ter que setar esse ID aqui dentro, ó. Aqui em cima, ele cria a locação aqui. Como é que a gente vai passar esse ID da locação aqui? ID da locação. Vamos passar o próprio ID da locação aqui. Próprio. É um inteiro aqui, né? Integer.parseInt o ID da locação daí. O ID da locação que veio lá da URL. Só que aqui, quando nós carregamos de novo, ele vai estar 0. Aqui então ele vai estar 0. Então nós vamos ter esse problema aqui de novo. Outro problema que nós vamos ter. ID locação tá aqui, tudo aqui funcionou, aqui é uma beleza. O result set tá aqui. ID locação está aqui. Ele vai ficar 0 aqui, porque ele vai zerar, né? Quando ele entrar em KM null, ele vai entrar 0. Ele cria aqui, cria aqui, cria aqui. Ele não vai funcionar dessa forma, nós vamos ter que fazer de uma forma um pouco diferente isso aqui. Porque eu crio objeto e seto o valor. Ele vai estar 0 aqui. Não tem nenhum local onde eu armazenei esse campo. Existe o campo hide em HTML, mas não é o caso. Tem que ter uma maneira. Vamos ver aqui, vamos executar de novo. Vamos finalizar isso aqui e vamos novamente. Acho que o nosso vídeo já passou de 1h30, né? 1h e 3 minutos, não tem problema. Vamos fazer dar problema mesmo. Gente, mas nós resolvemos isso aqui de uma forma muito simples. Muito, 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 muito simples. Muito simples. Simples demais. Quebramos a cabeça durante todo esse tempo aqui, ó, por nada. Ó. Quer ver? Ó? Aqui nós estamos armazenando o ID da locação. Então, para que a gente está se quebrando tanto? Né? Aqui, ó. Ó, se a gente vai vir aqui, tá vendo? Ó? Ele aqui é o ID da locação.
ele não tá mais funcionando, né? Então olha aqui, ó. Setou aqui, o ID da locação tá vazio. Beleza? É isso aí, esse é o nosso problema, né? Então o que a gente pode fazer aqui, ó? Muito simples. Aqui, ó, nós vamos fazer o seguinte, ó. Depois de todo esse embaraço, aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Aqui a gente vai dar um nome para esse cara aqui, ó, ID, ó, ID. Tá aqui, ó, nós já temos aqui. É só, e lá no início eu já tinha pensado nisso, mas no andamento das aulas aí não consegui. Aqui esse set aqui, ó, ele vai receber o que? Nós vamos pegar aqui, nós vamos criar um campinho aqui dentro, que pode ser aqui, ó, o próprio ID locação aqui, ó. O ID locação, aqui ele vai receber o que? O request ponto get parameter, get parameter, o campo ID, que já está ali na nossa tela. E agora já vai funcionar. Entendeu? Então, depois de toda essa novela aí, de todas essas voltas, essa questão daqui do atual para chamar, para baixar a devolução e o else para carregar, isso aqui está perfeito, né? Então, só precisa agora que a gente vire, vamos debugar novamente. Eu só precisava pegar o ID para poder baixar a devolução correta, né? Então, agora a gente vai ver que vai dar certo. Olha só, pessoal, então como eu estou carregando pela primeira vez, quando ele está vindo lá da tela, né, da tela de consulta, então olha só, ele vai carregar, vai fazer a consulta e vai preencher a tela, né, vai preencher a tela com os dados que estão no banco de dados. Muito bem. Agora, o que eu quero fazer? Agora é o seguinte, agora, quando eu informar aqui a data e a quilometragem, e eu clicar em alterar, então eu quero gravar no banco essa alteração para baixar essa. Então, se vocês olharem aqui, agora o que vai acontecer? Ó, ele vai estar, pegou a devolução, pegou a quilometragem atual, os outros dados ele não vai, ele está zerando, né? Veja, ele vai entrar nesse if agora. Então agora o ID locação, ele pegou o ID locação que está ali na tela, setou a devolução, baixou a devolução. Agora a gente vem para cá, olha só. Ele trouxe aqui agora a data da devolução e o ID da devolução. Então agora quando der um execute, ó, deu um true, ela está baixada, então aqui na sequência a gente ia fazer a baixa do carro, né? Então olha só, ele vai carregar agora, só que agora os dados vão estar todos vazios, né? Porque o que aconteceu? Ele já limpou o formulário, né? Então ele já limpou o formulário. Mas a locação ela foi baixada. Se a gente vir aqui agora, olha só, tá ali, ó, tá ali o dado, tá funcionando perfeitamente. Se a gente vir aqui e ver no carro, ó, aqui no carro ele continua com 50 mil, então aqueles 55 mil não teve efeito nenhum. Então, para ter esse efeito, o que a gente precisa fazer? Nós vamos agora rapidinho, já que o nosso vídeo deu 1 hora, ele pode dar 1 hora e meia, então, né? Não tem problema. Então, olha só, aqui está ok. Aqui nós vamos fazer o seguinte, aqui nós vamos criar um objeto carro agora, né? Aqui nós vamos criar um objeto carro, aqui dentro dessa locação aqui, né? Aqui nós vamos criar um objeto carro, já que nós temos a placa do carro, né? E nós podemos alterar o carro pela placa. Então a placa nós também temos aqui, né? A placa nós podemos pegar aqui da tela. Então nós vamos colocar aqui o ID placa, name igual placa, e nós vamos alterar então um registro pela placa. Nós vamos passar a placa do carro e alterar ele.
né? Então nós vamos ter que, antes disso, lá no carro, vamos pegar aqui no nosso projeto o carro, e nós vamos pegar aqui o alterar. Eu não sei se a gente tem o alterar ainda, né? Temos o alterar aqui sim, ó. Nós temos o alterar, só que o nosso alterar, ele está usando o ID, né? Ele está pegando o ID do carro. Então o que a gente poderia fazer sem precisar alterar aqui, talvez fosse, nós temos uma consulta pela placa. Temos sim, então já resolvemos. Nós consultamos o carro pela placa, setamos a nova placa e chamamos o alterar. É exatamente isso que a gente vai fazer. Então aqui no baixar locação, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos aqui então agora criar um objeto carro para fazer a baixa, né? Ó, carro, vamos chamar de carro igual a new carro. E agora nós vamos dizer que esse nosso carro, ele vai receber quem? O carro ponto consultar pela placa, né? Antes da placa aqui, então nós vamos chamar vamos passar aqui esse parâmetro placa, né? Esse parâmetro placa aqui, para facilitar a nossa vida, nós vamos chamar de placa. E esse placa, nós vamos só para facilitar a nossa vida aqui, nós vamos dizer que esse string, ele é uma placa que recebe o request.get parameter placa, a placa do carro que está ali na tela, né? Muito bem. Feito isso, o que a gente vai fazer? Opa, request parameter placa, eu acho que essa placa já existe, então nós vamos chamar aqui, só vamos chamar de string pl. Ou a gente nem precisaria, era só chamar a placa, né? Se a gente já tem lá, é só não colocar o string, né? E agora, olha só, pessoal, para esse carro que retornou, carro, ponto, nós vamos setar a nova quilometragem dele. A nova quilometragem dele vai ser o KM atual. Ah, mas e os outros dados, professor, não vai se perder? Não, os outros dados ele já carregou de volta do banco, ele carregou e preencheu. E aí, feito isso, então nós podemos chamar o carro.alterar. Perfeito. Né? Recuperei o carro com todos os dados, daí alterei somente a placa, né, pessoal? A marca não, né? Somente a placa. Alterei a placa. Que placa, caramba? É o KM, né? 7 km. Como o KM ele é inteiro, então vou ter que dar aqui um integer ponto parse int. E daí então dessa placa, né? Isso aí. Então alterei o valor do KM e aí chamei o método alterar. O método alterar lá dentro do carro, o que ele vai fazer? Ele vai alterar a partir do ID, né? Mas não tem problema, quando eu consultei o carro pela placa, eu carreguei todos os dados dele, então eu só fiz alteração na quilometragem. Então agora, se a gente fizer isso, ó, vamos fazer com debug também, né? Para ficar bem tranquilo aqui, vamos fazer um debug aqui. Opa! Isso aqui a gente já sabe que funciona, né? Então agora nós vamos lá no alterar também. E vamos fazer um debug aqui. Então vamos voltar aqui. Vamos pegar e vamos baixar a 2. Todo aquele processo que a gente vai ver da primeira vez, ele vai chegar aqui ao KM menu, ele vai cair no else. Então ele vai carregar a locação. Muito bem. Agora então nós vamos formar, ó, é o 2, né? O carro 2. Pro dia 20,
Vamos só dar uma olhadinha aqui no banco qual é a KM do carro 2, que a gente não viu antes, né? O carro 2, ele tá com 50 mil também. Então agora nós vamos botar para 55 mil. Vamos clicar em alterar. Perfeito, agora olha só. Então, ID da locação. A locação, ele vai baixar a locação certinho, né? Ó, por exemplo, aqui a data da devolução e o ID da locação 2, certinho, funcionou. Tá lá na locação, né? VGC Meta na locação. Agora que baixamos a locação, nós vamos lá no carro. Vamos consultar um carro pela placa. E tá aqui, ó, ele trouxe o nosso carro. O carro já está preenchido, né? Já está preenchido. Por alguma razão esse carro não tem ID. E vamos ir aqui no alterar. Então aqui no alterar talvez esse negócio venha dar problema, porque tem algum problema aqui na minha consulta ainda. Carro 0, ele vai dar problema porque a minha consulta aqui, ó, vamos olhar a minha consulta pela placa. A minha consulta pela placa não deve estar setando o ID do carro. Então vamos lá, consultar pelo ID, consultar pela placa. Realmente, olha aqui, ó, ele está setando o ID que está sendo chamado, mas não está sendo chamado nenhum ID. Então aqui a gente pega pelo rs.getInt, que está vindo lá do banco, que é o ID. E aí agora nós vamos interromper essa execução e vamos fazer todo esse processo de novo. Vai ficar um pouquinho complexo, mas vocês vão ver que vai funcionar. Ai, ai, meu que canseira. Não é ainda esse. Vamos lá. Então vamos lá, consulta a locação. 1, 2, 3. Vamos pegar 3. Então seria a locação carro 5, ID 5. Tá aqui, beleza. Vamos só dar uma olhadinha no carro 5 também. Ele também estão todos com 50 mil, né? Todos os meus carros, ó, tem... Opa, não, o carro 5 tem 14 mil. Então, ó, 14 mil. Vamos lá. F8. Opa. Onde é que eu tava aqui? Isso, F8. Beleza. Então vamos pegar aqui o 20 e vamos colocar, vamos deixar os 55 mil mesmo. O cara rodou muito com esse carro, de 14 mil para 55 mil. Devolução funcionou. Agora vamos lá, o carro, vamos ver que carro ele trouxe. Agora é o carro com ID certinho, beleza, agora vai funcionar. Então agora ele vai dar um update no carro. Se vocês olharem, olha, a placa está informada, a marca está informada, o modelo está informado, o KM é o 55 mil e os demais dados tudo igual. E o ID é o ID 5. Então agora, dando um execute, ó, funcionou. Então agora, se a gente for olhar aqui, ele vai ficar zerado, né? Ele vai limpar o nosso formulário, tá certo? Exceto a placa ali que ele carregou de novo esses dados, né? Mas se a gente for olhar agora, aqui então lá dentro da nossa consulta, vamos rodar a consulta. Aqui, ó, atualizou, né? As 5, as outras a gente tinha testado antes.
era 5 que a gente está fazendo agora. E se a gente olhar lá no carro, tá vendo? É o ID carro 5. Se a gente olhar aqui o ID do carro 5, que antes era 14 mil, vamos executar de novo aqui para a gente ver. Pronto, ó, o carro 5 agora está com 55 mil. Ou seja, consegui lá atualizar também a quilometragem do carro quando baixar a locação. Isso então seria o propósito desse vídeo. Então, pessoal, eu não vou fazer cortes aqui nessa parte aqui, justamente para vocês olharem todos os probleminhas que deu e vocês pensarem aí na forma como você chegou a essa conclusão, né?